Então neste vídeo vamos abordar o sistema de introdução de dados de input, de leitura de teclado que o Unity tem. Portanto, vocês se forem no Unity, a opção Edit Project Settings, depois tem aqui um separador que diz Input Manager, e temos aqui uma série de eixos. Nós podemos ler as teclas individualmente, no entanto não é considerada uma boa ideia, uma boa prática. A razão é porque se nós depois quisermos que o nosso jogo corra, por exemplo, numa consola com o comando da consola ou num ecrã tátil, tipo um telemóvel com um joystick virtual, isso não ia funcionar. Então aquilo que é considerado uma boa prática é usar estes eixos para ler o input do utilizador, e nós podemos criar os nossos próprios eixos. Basta chegar aqui e aumentar, em vez de 18 pomos 19, e depois configuramos o eixo com o nome e com as configurações que nós entendemos. Basicamente o que é que cada eixo tem? Tem um nome. Portanto, este é um nome que nós vamos ter que depois nos referir no nosso código. Atenção às maiúsculas e minúsculas. E depois tem, porque é um eixo, basicamente ele vai dar-nos um valor entre -1 e 1 e 0 quando o eixo, neste caso o botão que aqui é a tecla A ou a tecla D, portanto se não tiver nenhuma destas teclas a ser carregadas vai nos dar 0. Se tiver a tecla A como corresponde ao negativo, que é a mesma coisa que a seta para a esquerda, vai nos dar -1, e se tiver a tecla D, que é o positivo, que é a mesma coisa que o right, a tecla para a direita, vai nos dar 1. Portanto, este eixo, basicamente, como diz o nome, é um eixo, será para o eixo horizontal, o A e o D, seta para a esquerda e seta para a direita. Portanto, em vez de lermos diretamente as teclas esquerda e direita, vamos ler o eixo horizontal. E depois temos a mesma coisa para o vertical, portanto, que corresponderá também mais uma vez a um eixo entre -1 e 1, sendo que o -1 é o botão negativo, que é para baixo, que é a mesma coisa que termos a tecla S, e o positivo, que é a setinha para cima, corresponderá então ao W. Porque isto é um eixo, tem uma certa sensibilidade, e também tem um valor que é considerado o threshold, ou como eles chamam aqui de dead, que é o valor mínimo, que a partir daí é que ele vai ler. Portanto, tudo que for inferior a este valor ele considera 0. Isto tem a ver com a utilização dos comandos dos joysticks, portanto, o comando das consolas ou joysticks, porque tem sempre alguma folga. Pronto, então o que nós vamos fazer é ver algum código muito simples para ler estes valores e movimentar um objeto na nossa cena. Portanto, eu tenho uma cena totalmente nova, vou adicionar outra vez um plano, que é para termos um chão. Portanto, vou aqui adicionar o plano, vou pôr como sempre em 000. Interessa é aqui na parte da cena. Se vocês tiverem isto, eu agora vou pôr isto assim, que é para estar com um ecrã um bocadinho maior. E agora neste plano vou pôr um material, por exemplo azul. Agora vou adicionar uma cápsula. Esta cápsula será então a nossa personagem que nós vamos controlar. Para nós sabermos para onde é que ela está virada, como fizemos também no outro vídeo, vou-lhe adicionar um cubo como filho, e vou pôr o cubo a servir de nariz, digamos assim, para nós sabermos para onde estamos virados. Pronto, e agora vou-lhe adicionar aqui um material, por exemplo, pode ser verde, e o nariz fica vermelho. Pronto, temos aqui a nossa cápsula, e agora então vou adicionar nesta cápsula um script, e vou-lhe chamar move player. Pronto, então neste script nós vamos ler aqueles eixos que eu vos mostrei há bocadinho,
e vamos tentar mover o nosso objeto, o nosso player na direção. Portanto, para lermos o input, vamos utilizar a função update. Para sabermos os valores que estamos a ler, vamos guardar numa variável float, e o código que vamos utilizar será qualquer coisa assim do género, input.getAccess, e depois o nome do eixo que nós estamos a ler. Portanto, eu vou abrir aqui o nosso script no Visual Studio e vamos então experimentar este código. Portanto, o eixo para a esquerda e para a direita vai ser para rodar o nosso player. O eixo para cima e para baixo, ou seja, o eixo vertical, vai ser para ele andar para a frente ou para trás. Vamos utilizar algumas daquelas funções que nós já vimos num dos vídeos anteriores. Portanto, vamos utilizar, podemos mover usando diretamente aqui a transform, mas nós vamos utilizar a função, onde é que ela está? Não está. Vamos utilizar a função translate, se não me engano. Não, é a função move, porque vamos mover pelo character controller. Ok. Pronto, então aqui no update nós vamos então precisar de ter uma variável para andar, e esta variável nós vamos ler através então da classe input getAccess, e como eu disse, portanto para a frente e para trás, andar para a frente e para trás será o eixo vertical. Pronto, esta variável eu tenho que a declarar aqui em cima, float input andar. Esta variável, como eu disse, vai estar a 0 se o utilizador não estiver a carregar em nenhuma tecla, vai estar a -1 se ele estiver a carregar na tecla para baixo, vai estar a 1 se ele estiver a carregar na tecla para cima. Então o que nós vamos fazer é criar um vector 3 que vai ter a nova posição para onde nós queremos ir, e essa posição vai ser a partir, portanto nós queremos andar na direção para onde estamos virados, portanto o nosso player vai estar virado, por exemplo, nesta direção, então nós queremos andar para a frente, portanto é o transform.forward. Eu depois vou multiplicar por uma variável que ainda não criei, que é a variável da velocidade, e vou multiplicar pelo input andar. Portanto, o input andar, se estiver a 0, vai fazer com que ele não ande, porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, e depois eu já meto cá a variável da velocidade. Então, para mover agora, eu vou precisar do character controller, porque o nosso player ainda não tem um character controller, e como eu vos disse, o character controller é o componente que nós devemos utilizar para personagens que são controladas pelo player. Então vou-lhe adicionar aqui o character controller. Pronto, o character controller na prática é esta linha aqui a verde. Se vocês desativarem aqui o Capsule Collider, continuam lá a ver as linhas verdes, porque é as do character controller. Portanto, se nós minimizarmos, vocês veem que desaparece. Estas linhas verdes aqui são as do Capsule Collider, elas coincidem para já com as do Character Control. Se nós quiséssemos, até podíamos tirar o Capsule Collider, porque nós não vamos precisar dele, e aliás eu vou fazer mesmo isso, eu vou remover. Pronto, e fica só o Character Controller e o nosso script. Portanto, agora para mover, nós precisamos nos referir ao Character Controller, e como eu vos disse, para nós nos referirmos a um componente, temos que fazer getComponent. Só que esta função tem um peso em termos computacionais significativo, então vamos fazer cache da utilização deste código, desta função, na função start. Então vou criar um character controller, vou criar uma referência para o character controller e vou fazer cache dessa referência aqui na função start. Portanto, isto é character controller, e agora vou poder utilizar esta referência para o meu character controller. Portanto, aqui eu vou dizer character controller.move. Existem duas versões da função move, existe a move e o simple move. A função move é um bocadinho mais completa, e nós vamos utilizar essa versão. Então vou aqui colocar a nova posição. Como estamos a fazer isto dentro da função update,
temos que multiplicar pelo time delta time, que é para nós movermos não à velocidade do computador, mas à velocidade do tempo. Pronto, e acho que não me esqueci de nada, vamos experimentar então ver o que é que acontece. Eu só quero ver uma coisa, que é a nossa câmera está aqui, o nosso personagem está ali à frente. Portanto, para já isto não é muito espetacular, mas a ideia é nós vermos se ele anda para a frente e para trás. Portanto, eu vou pôr aqui um bocadinho mais para cima, assim, e se vocês quiserem podem também rodar, para termos uma perspectiva melhor. Então eu vou executar, e se nós carregarmos na tecla W e na tecla S, devemos andar para a frente e para trás. Cá está ele muito devagarinho ainda, mas já se move para a frente e para trás. Para um lado e para o outro ainda não faz nada. Pronto, então como eu vos disse, nós queremos controlar a velocidade, e então vamos fazer uma coisa, que é criar uma variável aqui. Eu vou serializar esta variável, que é para depois ter acesso a ela. Vou-lhe chamar velocidade andar. Vou pôr, por exemplo, igual a 1 inicialmente, e agora vou multiplicar aqui pela velocidade andar. Pronto, eu agora vou ter acesso a esta variável aqui no Inspector, e assim vou poder configurar a velocidade com que eu quero que o meu jogador se mova. Por exemplo, eu vou pôr aqui 5. Portanto, ao manipularmos as variáveis aqui, as propriedades da nossa classe aqui, esse valor vai se sobrepor àquele valor que está ali definido inicialmente no nosso código. Pronto, eu vou executar agora e vamos ver. Já se move um bocadinho mais depressa. Deve-se mover 5 vezes mais depressa. Pronto, agora vamos ver a parte do rodar. Portanto, a parte do rodar é parecida com aquilo que nós já fizemos. Portanto, vamos precisar de outro eixo e vamos precisar de outra velocidade. Portanto, eu vou criar aqui outra variável que vai ser a velocidade de rodar. E vou criar aqui outro float que vai ser o input de rodar. E agora aqui, a seguir ao input andar, vou colocar o input rodar. E vou ler o eixo horizontal. Cuidado aqui com as maiúsculas e minúsculas, porque o V e o H são em maiúsculas. Pronto, e agora aqui a nova posição. Nós vamos ter de rodar a nova posição, ou melhor, vamos ter que rodar a nossa personagem, e nós podemos rodá-lo antes ou depois de o movimentarmos. Portanto, vocês aqui podem experimentar qual é que é aquela que vocês acham que funciona. Eu vou experimentar rodá-lo a seguir, a movimentar. Portanto, vou fazer aqui, vou usar a função rotate, e depois vou rodar. Como eu vou rodar pelo eixo dos y, nós temos esta propriedade up que nos dá o eixo dos y da transform do character controller, e vou multiplicar então pela velocidade de rodar e pelo time delta time. Ok, portanto fica esta fórmula. Portanto, isto é o eixo dos y, porque eu quero rodar à volta do eixo dos y. Isto é a velocidade com que eu vou rodar, e este é o time delta time. Pronto, só falta depois nós testarmos aqui uma coisa, mas já vamos testar isso. Eu vou agora chegar aqui e vou dizer que eu quero rodar, por exemplo, à velocidade de 20. E vamos experimentar agora a ser as teclas A e D para rodar. Está a rodar ainda muito devagar. Eu vou aumentar, por exemplo, para 50. Estranho, porque ele está a rodar e continua a rodar mesmo quando eu já não estou a carregar. Portanto, deve haver aqui qualquer coisa no meu código que não está bem. Pois, faltou uma coisa. Faltou multiplicar pelo input de rodar. Portanto, eu declarei aqui e nunca utilizei. Portanto, tenho que multiplicar pelo input de rodar. Vamos então agora ver se ele já não roda sozinho. Eu vou manter a velocidade ali a 20, depois já vamos ver. Rodar para a direita, 20 é muito pouco, vou pôr, por exemplo, 100. Rodar para a esquerda, andar para a frente, rodar, andar. Pronto, como podem ver, está a funcionar o rodar.
Quando nós alteramos os valores no Inspector, enquanto estamos a executar, estas alterações vão se perder. Portanto, vocês vão ver que eu paro aqui e a alteração perde-se. Quer dizer que nós temos que voltar aqui e colocar outra vez o valor antes de executarmos. Pronto, está a rodar. Só falta experimentar uma coisa, que é a questão da gravidade. Portanto, eu não sei se... vamos aqui adicionar um cubo. Portanto, vamos pôr aqui o nosso cubo no centro do mundo, como eu costumo sempre fazer, vir aqui pôr o reset. E agora vou pô-lo aqui e vou pôr o meu player em cima do cubo. Pronto, e o que eu quero ver é se ele cai ou não. Portanto, eu quero ver se quando sair de cima do cubo, se eu vou cair. Portanto, vou executar. E vamos ver o que é que acontece. Portanto, eu vou rodar para aqui e, como vão ver, não está a cair. Portanto, isto porquê? Porque a função que nós estamos a usar não aplica a gravidade. Então temos que ser nós a aplicar a gravidade. Então o que vamos fazer é aqui, nova posição, ponto y, mais igual. E para nós sabermos o valor da gravidade, nós podemos usar a classe physics.gravity.y. Pronto. E agora vamos então testar novamente. Eu já gravei. Vamos testar novamente a ver se agora já aplica ou não a gravidade. Pronto, agora já cai a nossa personagem. Nós depois vamos ver como é que fazemos o saltar. O saltar é um bocadinho... nós podemos fazer o saltar de uma maneira muito simples, que é adicionar uma força, mas o que acontece com o saltar nos jogos é que não é totalmente realista. Portanto, nos jogos nem sempre o saltar cumpre as regras da gravidade, porque por vezes nós deixamos saltar mesmo quando já está um bocadinho fora da plataforma e nós queremos deixá-lo saltar. Então nós depois vamos ver a questão do saltar e como é que nós podemos fazer o saltar. Agora, se vocês quiserem, existe um código aqui naqueles assets que nós instalamos, que é o Smooth Follow, e vocês podem adicionar este código aqui. Deixem-me aqui selecionar a câmara. E basicamente o que este código vai fazer é podemos definir qual é que é o objeto que nós queremos que a câmara siga, a que distância, a que altura e até que ponto é que é ou não mais ou menos flexível quando o objeto roda e quando o objeto se mexe. Portanto, se vocês repararem agora com este código, a câmara deve seguir o nosso objeto. Estão a ver? Estou a mexer e a câmara está-se a mexer. Pronto, e se nós queremos que a câmara rode com o objeto, podemos meter aqui um valor, por exemplo, de 1. Isto quer dizer que ela vai ter a velocidade de 1 para rodar atrás do nosso objeto. Portanto, eu estou a rodar o objeto e a câmara está a rodar atrás dele. E se vocês quiserem também podem fazer a mesma coisa para a altura. Pronto, e agora com 2 ela até já roda um bocadinho mais rápido. Pronto, e esta é uma maneira de nós termos uma câmara que segue uma personagem, fazer um jogo, por exemplo, na terceira pessoa. Se vocês quiserem, existe um componente mais avançado, muito mais avançado, aqui nos assets, no Package Manager, que é o Cinemachine. Portanto, o Cinemachine é um código que veio melhorar muito o controle das câmaras e que permite basicamente criar câmaras virtuais e configurá-las para utilizarmos nos nossos jogos. Está um bocadinho pesado, vou esperar que ele acabe de carregar. Nós nesta formação não vamos abordar o Cinemachine, mas depois se alguém quiser eu posso fazer um vídeo sobre o Cinemachine. Se calhar é mais fácil procurar. Cinemachine. Pronto, cá está ele. Vocês chegam aqui, instalam-no, fazem aqui install e depois é uma questão de configurarem. Como eu disse, depois eu posso fazer um vídeo a explicar como é que funciona o Cinemachine. Por último, podemos ainda querer fazer um jogo na primeira pessoa, que é o que nós estamos a fazer, e então, em vez da câmara estar fora da nossa cápsula, nós vamos pôr a câmara dentro da cápsula. Portanto, ao colocarmos a câmara dentro da cápsula, nós agora passamos também a controlar a câmara. Eu vou desativar aqui o código do Smooth Follow, para ele não fazer nada, e agora vou só posicionar a minha câmara como se fosse o nariz, entre aspas. Eu vou fazer aqui um reset, se calhar,
Pronto, a câmera agora está aqui dentro, estão a ver aqui é o nariz da nossa personagem. E agora quando eu rodo a personagem, devo rodar também a câmera. Vocês podem ver, pronto, eu estou-me a mexer e a câmera está a acompanhar os meus movimentos. O que é que a câmera não faz aqui é o olhar para cima e para baixo. Portanto, depois podemos também fazer um pequeno código para fazer isso, mas não faz o olhar para cima e para baixo, mas temos digamos uma versão muito simplificada de como é que podemos fazer um jogo na primeira pessoa. O Unity, como nós temos estado a utilizar e vocês já viram, tem o FPS Controller. Portanto, este FPS Controller é muito melhor do que aquilo que nós conseguimos fazer numa ação desta duração. Portanto, se vocês preferem fazer um jogo em primeira pessoa, eu aconselho-vos a usarem este FPS Controller, mas já ficam com um exemplo de como é que podem fazer o vosso character ser controlado em função do vosso código e não do código feito pelo Unity. No entanto, como eu disse, nesta formação basta utilizar o FPS Controller, que é o que nós vamos utilizar para fazermos a nossa personagem se mover pelo nível.